tarde, meu senhor e minhas senhoras. Boa tarde. O verdadeiro herói é o homem que combate apesar de não ter medo. O facto de eu estar aqui presente sou um herói. Tive medo de estar aqui, concorrentes fortes, respeitando o meu adversário. Me caracterizarei sendo herói. O herói não está somente na pessoa, no meu ver, mas nas ocasiões que nos aparece. Vou definir o que é um herói. Um herói não é nada mais do que uma figura que reúne em si certos atributos. Temos o caso do nosso saudoso presidente, Dr. Antônio Agostinho Neto, herói nacional. Sabemos que Antônio Agostinho Neto é um exemplo para a humanidade e para Angola e para o mundo. Antônio Agostinho Neto sofreu, mas na humildade triunfou. É sabido por nós. A luta armada em Angola, que teve início em 61, houve, no meu parecer, desparasitação de poder. O colono tinha arma, sabemos, os nossos compatriotas tinham somente katana. Lógico que tinham medo, a princípio. A sala está cheia. Todos vocês com katana, simplesmente. Eu com arma, os derroto em segundo. De certeza. Mas defendendo meus ideais e os princípios, querendo alcançar e vencer, que é o objetivo de todos aqui, creio que sim. Continuo a dizer que o verdadeiro herói é aquele que tem medo, respeitando os seus adversários. Obrigado. Obrigada. Já iniciou o debate o Zeferino, da OGE. Celso Ferreira, de Direito, diga-me lá se está com medo. Tem 5 minutos. Não vou responder essa pergunta, senão eu vou apanhar-se lá. Vai lá abaixo. Boa tarde a todos, caríssimos colegas e caros jurados. O meu amigo Zeferino, ele disse aqui, começou bonito, falou do medo. E disse que ele, se está aqui, ele é um herói porque ele tinha medo. Há uma máxima na sociedade que diz assim, eu vou começar com ela: herói é morto. Nunca ouviram falar? Quem é herói é quem já morreu. Tenho medo de ti. Tenho medo de ti. Segundo, ele diz assim: Agostinho Neto só se tornou herói porque morreu. Entende? Ele disse em 61, eu só vou falar no que ele disse. Em 61, que começou a luta armada, o nosso irmão tinha katana, o colono tinha arma. Meu irmão, o tema diz assim: o verdadeiro herói é o homem que quer, mesmo com medo, vai combater. Se eles foram combater, significa dizer que eles não tinham medo. Se ele tem, você disse que com arma você vai matar nós todos, mas de enfrentar porque não temos medo. Quem tem medo não enfrenta. Nós até dissemos assim, tá? Até parece que nem homem. Significa dizer que nós temos a ideia de que o homem não tem medo. Ou seja, tem que se despir do medo. Não quer dizer que o medo não existe, não. O medo existe. Mas para ser um homem verdadeiro e para ir ao combate, há que se despir do medo. Está entendendo? Porque se você tiver medo, você treme, as pernas ficam bamba, sai xixi. O adversário fala que esse direito, tá? Passo o tempo, passo falar. Esse homem é fofo, esse homem é fácil ser derrotado. Porque quando nós temos medo, nós apresentamos que é o nosso adversário. Fraquezas. E quem tem que ganhar uma guerra com fraquezas? O soldado que é soldado vai à guerra despido do medo. Eu estou contra essa ideia de que verdadeiro homem, verdadeiro
verdadeiro herói é o homem que vai à guerra mesmo tendo medo. Para ser herói, para ser homem verdadeiro, há que se despir do medo. Tem que deixar o medo. Primeiro, eu passei pela Força Aérea quando eu vinha para aqui. E olhei assim uns tropas, eu disse, vou perguntar nesses tropas se vai para a guerra tem que ter medo. E agora me disse assim, vai levar umas galhetas. Porque soldado que é soldado não tem medo. Quem assistiu aqui o filme Tropa de Elite? Todos nós assistimos aqui o filme Tropa de Elite. Todo mundo lembra, né? Sabe, o comandante a falar, não é? Não tem que ter medo, irmão. Logo, para se tornar um herói, logo, para ir combater, há que ter coragem, não medo. Essa frase que diz que o verdadeiro herói vai à guerra mesmo tendo medo, é infeliz. Porque se os heróis, é pena que os heróis morrem para ser herói. Se eles tivessem vida, aquela força toda de herói que eles têm, esse homem estava atrapado. O George Patton, que escreveu isto, o americano, um comandante, ele estava morto. Entende? Vocês já ouviram falar dele? George Patton, já ouviram falar? Aqui, quem já ouviu falar dele? Ele é que escreveu, e sabe por que vocês não ouviram falar? Porque ele não se tornou herói, fala à toa. Se você, sim, se ele fosse uma pessoa que se tornou herói falando isso, vocês ouviram falar dele, não acham? Sim. Não, vamos ser sinceros, não ser um momento, não vamos lhe bater. Ele não vamos lhe bater, fala só a verdade. Vocês já ouviram falar dele? Não. Já ouviram falar dele? Não. Uma frase, I have a dream. Quem já ouviu? Já ouviram? Mas tinha o quê? Ouvimos falar dele, por quê? Porque não teve medo. Não teve medo. Mas foi herói ou não foi herói? Para enfrentar uma multidão, aquela época o racismo estava tão forte nos Estados Unidos da América. Com medo você vai. É engano. É engano. Por isso eu continuo afirmando que o verdadeiro herói não é aquele que tem medo. Você tem medo, vá para a guerra. Né? Nós que ganhamos mesmo a guerra, nós estamos em paz, você não sabe disso. Nós temos medo. Temos medo? Não, vamos ser sinceros, nós temos medo. Se a gente tivesse medo, irmão, nós ainda estaríamos sem guerra. Eu quero agora vos trazer aqui. Se a gente tivesse medo, nós já estaríamos em paz hoje. Não devemos que nos despir do medo. Eu perdi um tio, foi, não sabemos se está onde. Deixou o medo, ele disse, eu vou pela pátria. Eu vou por Angola. Eu para vir para aqui para a universidade. Aliás, eu estou a falar para guerreiros. Eu estou a falar hoje para combatentes. Todos vós que estáis aqui, sois soldados. Soldados da escrita e da caneta. A procura, ou seja, a lutar a guerra do saber. Enfrentando. Se a gente tivesse medo, a gente daria na universidade. Se a gente tivesse medo, a gente faria provas difíceis. Para quem aluno de direito sabe, prova de professor Yama. Não, fala só. Fala aí, para quem aluno de direito sabe, prova de professor Yama. Diz aí. Quem tem medo faz aquela prova? A gente fez, até 14 a gente tirou, então não vamos falar com ela. Obrigado. Muito obrigada. Celso declarou guerra, tem 5 minutos para responder. Calma na audiência, 5 minutos. Obrigado. E esse weekend, todos nós podemos. Uma frase de Barack Obama, que ele levou à vitória. Eu disse, e volto a repetir. O herói não está somente no homem, mas na ocasião. Está certo que o colega disse, não existe nenhum herói morto, nenhum herói vivo, todos os heróis são mortos. A ocasião, nesse caso, é vivo ou morto? Angola, no ato da realização do CAN, na minha opinião, o primeiro jogo Angola e Mali, todos nos acompanhamos. A seleção angolana não teve medo de respeitar o adversário. Depois sucedeu o que aconteceu, né? Estamos a vencer, do nada aconteceu o que aconteceu, todo mundo sabe.
Foi um momento muito terrível para todos nós. O verdadeiro herói é o homem que combate apesar de não ter medo. A ocasião faz o ladrão. O ladrão faz a ocasião. Sem mais comentário, como dizem, quem fala muito pode errar, prefiro gostar. Celso tem a palavra por 5 minutos. Estou de volta. Mais uma vez, o meu colega disse assim, no jogo Angola e Mali, a seleção não teve medo. Quem ouviu? Ele disse assim, no jogo Angola e Mali, a seleção não teve medo para enfrentar o adversário. O que quer isso dizer? E para ser herói, precisa se despir do... Se eles quisessem ser herói com medo, iam com medo. Silogismo. É lógico. Modus ponense. Entende? Então, é assim, se eles quisessem ir com... Se para ser herói tem que ter medo, eles que fossem com medo para enfrentar. Mas se eles se despiram do medo, que quer dizer que os verdadeiros heróis, eles ainda não são, até porque empataram, né? Que os verdadeiros heróis têm que se despir do medo. Falaste aqui da ocasião. Tudo bem. Acontece uma situação em que você tem que agir como se fosse um herói. Para salvar alguém, para proteger alguém. Digo-te, se tiveres medo, você não vai conseguir reagir, porque o medo é daquelas coisas que bloqueiam o pensamento. Você não consegue ter uma capacidade de raciocínio lógico e rápido, porque você fica trêmulo, você fica com medo, ficas apreensivo, ficas assustado. Quer saber? Tais coisas te impedem de você agir. Porque você fica tão preocupado em se defender. E mais, os heróis não são daqueles que se defendem, não. Os homens de verdade são daqueles que estão totalmente preparados, tanto para a defesa quanto para o ataque. Até estão mais atacar do que defender. Porque normalmente são eles que buscam uma causa. Ou não é? Normalmente são eles que buscam uma causa. E a gente buscava uma no carne e ganhar. Infelizmente, perdemos. Ganhar. Entende? Todos os heróis, você disse aqui, Barack Obama decidiu esse weekend. Sim, nós podemos, porque ele não teve medo. Quantos negros já subiram aí na América, Estados Unidos da América, para concorrer à presidência da República? Diz lá, Barack Obama. Se ele tivesse medo, ia? Se ele tivesse medo, ia? Eu vou dizer que nós estamos aqui, vimos Obama tomar posse em janeiro, há 4 ou 5 anos atrás. Vamos falar dele para os nossos filhos, bisnetos, trisnetos, sempre como um negro corajoso. Não como um herói que teve medo e foi lá enfrentar. Não. É engano. É engano. Por isso, volto a reafirmar que o tema diz: o verdadeiro herói é o homem que, apesar de ter medo, ele combate. O verdadeiro herói é o homem que combate apesar de ter medo. Eu não concordo com isso. Para você combater, é necessário que você primeiro retire o medo de si, que você enfrente as coisas com consciência e coragem. Aliás, porque a coragem é a arma do guerreiro. A coragem é a arma do verdadeiro herói. Os verdadeiros heróis que são corajosos são homens de verdade, que têm coragem, que têm sabedoria e que não têm medo de nada. Porque se os tivessem, nunca se tornariam herói. Para concluir, eu digo assim: eu nunca preparo a defesa, eu só preparo o ataque. Porque a minha defesa é com base no ataque do adversário. Assim eu acho um herói. Obrigado.